Amém? Servimos a Deus, a Igreja Palavra de Vida. A igreja tem 25 anos. Deus foi muito bom conosco. Eu nunca quis ser pastor, nunca pedi nome de pastor, nunca pedi para ser profeta. Eu só queria uma coisa, fazer a obra de Deus. Isso eu nunca abri mão. Eu vim batista, sou batista de origem, nasci de origem batista, não sabia o que era Espírito Santo, preguei contra o Espírito Santo. Eu tinha estudos provando contra o Espírito Santo, eu tinha estudos provando que apóstolo não existe. E um dia o Espírito Santo resolveu me visitar. E ele provou que ele existia, e o meu pastor então me chegou e disse: filho, tá lindo demais o que Deus fez com você, mas aqui não serve, toma o rumo do beco. E ele me convidou gentilmente a sair. E eu saí, fui até um bispo, né, já de idade, um reverendo, como a gente falava, né? E eu falei para ele: olha, aconteceu isso, isso e isso. E ele falou: olha, o único conselho que eu posso te dar é: vai orar na tua casa, começa algo, porque comigo eu não quero você também não. Eu estou começando a entender esse negócio do Espírito Santo, só que eu tenho 70 anos, sou pastor de bispo de várias igrejas, e eu não sei se eu estou a fim de encarar essa briga não. Mas eu sei que se você encarar, você vai vencer. Então aqui eu não te quero não. E aí eu fiquei sem igreja local e sem bispo regional. Então eu comecei a orar na minha casa, eu e a minha esposa, e Deus começou a trazer uns negócios de cura, de libertação, e eu não entendia nada disso. Era pastor normal, recém-avivado. E Deus disse: comece a orar. E nós começamos uma célula, que a gente também não sabia o que era célula, na minha casa, na minha sala. Eu, minha esposa, minha sogra, a minha esposa grávida, já tinha nascido a Alicia e a Aline mais velha, e nasceu a Igreja Palavra de Vida. Que agora, dia 19 de março, fazem 25 anos. E Deus foi bom, nos mandou para a África, 25 não, desculpa, é 21 anos. E Deus foi bom, nos mandou para a África, nos mandou para o Paraná, nos mandou para Minas, nos mandou para o Alto Tietê, e nós estamos aí fazendo a obra de Deus. E um dia Deus usou o apóstolo Alain, lá em Goianás, que é difícil ele ir lá na zona leste, né, porque fica perto do estádio do Corinthians. Então, tem corintiano aqui? Alguém é corintiano? A irmã é corintiana, filho? Vai pro céu, irmã, vai pro céu, Deus é fiel. É fácil ir para o céu, é só aceitar Jesus, gente, não tem problema. E nós estávamos ali já naquela mesma propriedade, hoje ela é própria, né, mas na época ainda não. E Deus usou falando que Deus ia fazer um grande reboliço ali. E houve esse mover de Deus. Bem no momento onde estava um tempo maravilhoso, um pastor nosso saiu e eu com ele mais alguns 90. Mas não foi por causa disso, porque eu aprendi algo que você compartilhou com a igreja, eu só vou refutar aqui, reforçar, para a gente entrar na mensagem. Crede no seu Deus, estareis? Mas se você ouvir a voz e o comando do profeta, você vai? Foi o que ele falou. Se o profeta falar, pula. E Deus usou ele com essa voz profética. Eu confesso que quando ele saiu, eu falei: Jesus, o cara está comigo há 9 anos. Peguei no mundo, tratei, cuidei. Jesus, será que é ele mesmo? E aí foi. Eu não duvidei do profeta, mas eu aguardei o tempo. Mas o tempo passou. E foi legal que assim que ele saiu e essa pessoa saiu, eu falei: bom, agora como a gente vai pagar aluguel? Água, luz. O proprietário liga e fala: bom, o negócio é o seguinte, chegou no prazo de venda, ou você quer ou eu quero o salão. Eu falei: então eu preciso ir aí. E eu fui lá e falei para ele a situação. Ele falou: então fica com o salão lá. E desde lá até hoje nós não pagamos aluguel, não pagamos água, luz, telefone, mais nada. E a propriedade é nossa. A propriedade é nossa. E eu pensei: como que eu vou pagar agora sem gente? Então eu precisava ter dado esse testemunho antes para você, que talvez você diz: puxa, fui eu que falei que o maluco ia arrebentar a corda do balão, mas foi de Deus, porque exatamente no mês seguinte que ele saiu, nós compramos a propriedade. Compramos sem dinheiro, sem nenhum centavo, e até hoje não pagamos nada. E o cara não recebe uma parcela. E não quer receber. Eu falei: cara, preciso te pagar. Ele falou: meu, para de encher o meu saco, não me liga não.
Desse jeito ele fala. Então até hoje a gente não paga nada. Dá para entender Deus? Me ajude aí, olhe para quem está do outro lado e diga, mas tem um segredo. A autoridade é dada. Se você usurpar, se você tomar a força, vira poder. E poder sem autoridade é ilegal. Toda a autoridade ela é constituída por Deus. Eu prometo que eu vou correr bem rapidinho para a gente terminar no máximo 10 para meia-noite, 10 para as 11. Mas eu quero deixar você inteirado disso. Quando eu falei do meu testemunho, nesses 19 anos, né, que a gente era com o apóstolo Gésio, uma única vez, cadê o Giva? Uma única vez ele me convidou para ministrar oferta. Nas 7 semanas. Já preguei em outros lugares, outras igrejas no lugar dele, várias igrejas, acontece algo e ele liga, principalmente lá na Zona Leste, mas você pode ir, posso, paizão. A gente vai lá, ministra. A gente é professor do Instituto já há vários anos, acho que mais de 7, 8 anos, que a gente já dá aula no Instituto. Temos a nossa escola de cura e libertação, mas lá nas 7 semanas, é raridade. Mas um dia ele mandou ministrar oferta, eu fiquei muito feliz. Fiquei maravilhado, eu li o texto com toda a vontade que pode se ler. Pô, já preguei para bastante gente, para 1.000, para 2.000, para 3.000, para 5.000 pessoas, congressos grandes, mas naquele dia eu consegui ministrar uma oferta e eu disse, irmãos, feche o coração e abra o olho, que você vai ofertar. E quando eu terminei, ninguém nunca mais ministrou oferta lá, Giva, depois desse episódio, só ele. E eu disse, eu acabei com a vida dos meus outros irmãos. Sabe que eu estava assustado? Ministrei direitinho e falei, irmãos, essa é a hora de ofertar. Feche o seu coração e abra o olho. Eu tenho certeza que ele viu isso, ele não falou nada, mas ele olhou para mim e como ele costuma fazer, ele... E eu disse, nunca mais eu prego aqui. Mas eu escolhi com o que eu quero andar. Eu decidi qual é a autoridade que Deus constituiu sobre a minha vida. E toda a autoridade ela é estabelecida por Deus. Então em Gênesis 1, 26, aleluia, disse Deus, façamos o homem a nossa, conforme a nossa. E esse homem feito à minha imagem, ou à nossa imagem e semelhança, ele recebe autoridade para governar, para dominar sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre a terra, sobre todo o réptil que se move sobre a face da terra. Diga para quem está do teu lado, domínio. Fala de autoridade. Fala de governo. Diga para ele, dominar representa exercer a autoridade que lhe foi confiada. E eu fico olhando aqui para vocês e eu fico pensando na autoridade que Deus estabeleceu sobre vocês. Desde o início da criação, desde o primeiro momento, desde antes da criação, já existia o princípio da autoridade. Ou, como nós podemos denominar hoje, a porta da autoridade. A primeira autoridade a ser quebrada foi a autoridade que Deus constituiu sobre os céus. No céu existia, ou existe, anjos, arcanjos, querubins, serafins, numa hierarquia. Existe Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. E tinha um camarada lá que se chamava Lúcifer. Versão marceliana, essa é na minha versão, eu imagino que funcionava mais ou menos assim. Alguém queria falar com Deus, o Eterno, Yahvé, o Senhor, então ele chegava e ia até esse anjo de luz e dizia assim, eu precisava falar com o Eterno. Então esse anjo ia lá e falava, olha, tem alguém que quer ter uma audiência. Era uma autoridade estabelecida por Deus. Esta autoridade, ela governava sobre as pedras preciosas, sobre a música, ela era o cara. Sabe, aquele que você ouvia e dizia, meu, não é qualquer um. O cara representa e ele tem acesso direto a Deus. Alô, você está aqui? Mas um dia, esse cara que tinha toda a autoridade, ele pôs no coração que ele queria ser maior do que Deus.
Diga para quem está do teu lado, a autoridade não pode ser confundida com o poder. Pastor, tem diferença? Tem. Tem uma grande diferença. Poder fala de mandar. O poder fala de dar a ordem. Autoridade não. Que é um exemplo bem prático para você entender, um policial. Ele é uma autoridade, sim ou não? O semáforo que está escrito ali na esquina, não ultrapasse 60, ele é o quê? Uma autoridade. Não tem voz, mas quando você passa a 70, depois de 30 dias, chega a multinha na sua casa. Ele exerceu o poder que lhe foi dado, mas ele representa uma autoridade. Quando você olha para uma autoridade constituída, uma autoridade legal, e a Bíblia diz que quem não se submete à autoridade, ele é rebelde contra Deus. Você, quando se rebela contra a autoridade, o problema não é com a autoridade, mas é com Deus. Está comigo? Satanás, o diabo, Lúcifer, o cão, coisa ruim. Hoje os nomes dele mudou um pouco. Banguelo, sarnento, fedido. O povo da Bahia chama de lapeta. Tem alguém da Bahia aqui? Eita, gente, me senti até na Bahia agora. Por que o povo chama de lapeta? Porque aqui em São Paulo o pessoal chama de capeta, é pra cá. Capeta, sai pra lá. Lá na Bahia é lapeta, pra lá, ó. Lá pra lá. Esse inimigo, o Satanás, o diabo, ele assumiu uma posição. Ele se rebelou contra Deus. Ele tinha uma autoridade, ele tinha poder, mas ele decidiu ser maior do que Deus. Me ajude, olhe para quem está do teu lado, diga para ele, não seja atraído pelo poder, deseje a autoridade. Poder é a capacidade para obrigar, para forçar. Quando o apóstolo Alain falou assim, eu falei com o pastor Marcelo lá, nós estávamos lá no encerramento da 7ª semana, né, e ele teve, quando a gente estava lá comendo um lanchinho e tal, e ele falou assim, a gente vai ter 7 portas proféticas lá na igreja. Não, aqui é o apóstolo, o profeta. Apóstolo pode. O apóstolo lá enxergou. A gente vai ter 7 portas proféticas lá. E eu falei, glória a Deus, tá bom. E ele quase me excluiu dessas 7 portas proféticas. Não sei porquê, mas eu vou orar mais por ele. E aí ele chegou e disse, o pai ia ministrar, o apóstolo Gésio ia ministrar no dia 6, e ele não voltou ainda, ele só volta amanhã, né? Segunda. E tal, e você consegue. E na hora, mesma hora eu senti como uma autoridade de Deus. Independente da nossa amizade, do nosso carinho, de tudo que a gente tem junto, eu falei, poxa, é uma autoridade de Deus sendo estabelecida, que está me convocando para algo. Eu falei, cara, meus cultos só voltam, as minhas células só voltam semana que vem, né, no dia 6 eu vou estar viajando 1, 2 e 3 para descansar. Fechou, estou dentro. Ele falou, mas eu falei, não tenho agenda. Até porque eu sou desagendado mesmo, né? Minha vida é uma agenda aberta. E eu falei, não, eu estou junto lá. Mas por que a gente acatou? Porque é uma autoridade constituída. Guarde bem o que eu vou te falar. O poder te obriga, a autoridade não. A autoridade, quando ela fala, não precisa mandar. Eu falei para os meus pastores aí, que a gente conversando um pouquinho antes, agora o apóstolo Gés manda a agenda dele para nós, né? E aí eu pego a agenda dele, em cima dele eu faço a minha agenda. Aí ele fala assim, olha, os imersões, imersão Barretos, imersão São Paulo, Cidade da Bahia, o congresso de pastores, esses eventos aí ele manda a lista de tudo, né? E aí eu vou lá marcando onde eu realmente posso atender, além dessas que seria mais a obrigação. E de repente chega numa igreja que ele nem espera num lugar, quando ele chega eu estou lá. Ou eu ligo antes e digo assim, mas não, o senhor vai chegar a que hora? Estou há 10 minutos. Eu falei, eu estou aqui. Ele falou, como você está aqui?
Ué, estou esperando. Se você não falou que vinha, eu falei, então. Aí quando ele chega, que ele dá aquele sorriso dele, fala, meu filho. Para mim já valeu a pena. Porque é uma autoridade que eu decidi andar junto. Pergunte para quem está do teu lado, qual o peso da autoridade que você escolheu andar? O que ele fala faz diferença? Questiona tudo? Reclama de tudo? Você chega na igreja com um rapazinho aí todo esquisito, porque se tem um povinho esquisito, é esses rapazinhos que não aceitou Jesus ainda. Andam com a calça aqui, parecendo que está com alguma coisa lá embaixo, mascando chiclete de todo jeito, que ele chega na igreja, um zóio bugaiado de assustado, parece que acabou de chegar do Nordeste. E o pastor fala, minha filha, vamos orar, né? Ah, pastor, você já está pondo defeito? Quem não é filho de Deus é filho de quem? Não tem meio fio. Oh, eu sou de segunda, terça, quinta do cão, sexta, sábado e domingo eu sou de Deus. Não, irmão. Ou é ou não é. Mas qual é o peso da autoridade que Deus levantou sobre você? É só no que lhe agrada? Não troque a autoridade por poder. A autoridade que é constituída por Deus, ela é legítima. A autoridade é direito legal. E direito legal dá legitimidade, existe isso? Existe, né? Para que você possa usar o poder. Quem não tem a autoridade não pode usar o poder. Você é líder de célula ou de um grupo familiar, você recebeu uma autoridade. E todos aqueles líderes, ou aqueles discípulos que estão juntos lá, estão debaixo de uma autoridade maior que constituiu você lá para representá-lo. Ou quando você chega lá, você diz, aqui é minha igrejinha. Está cheio de líder dentro da igreja. Olha aí para alguém e fala, líderes, Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, Gabriela. Não aceita a autoridade de ninguém. Não acata a decisão de ninguém, mas quer usufruir do poder. Eu posso mandar. Eu tenho o direito de mandar, mas eu não me submeto à autoridade. Quem não está debaixo de autoridade não tem autoridade. Agora chega 2023, palavra profética do ano, restituição, expansão, começa na nossa casa, ano do rei na família, aí Deus está falando e você diz, Jesus, velho, você não obedece à autoridade? Você não se submete à autoridade? Eu imagino, o apóstolo Robert teve aí, a gente sabe que ele é bem sistemático, bem detalhista, especialmente pela cultura que ele vive, a estratégia, né, o sistema deles. E eu tenho certeza, não preciso nem usar a revelação profética, a força do terceiro pensamento, para descobrir que alguém olhou e falou, esse apóstolo é meio chato. Ele meio durando. Não levanta, irmão! Não fica conversando. Ah, não é bem assim. É demônio, dá tapa. Pô, todo esse pastor é demônio? Mas alguém olhou e questionou. Peraí, é uma autoridade estabelecida por Deus. Que foi chamada e convocada também por uma autoridade que está sobre vocês. E que você talvez pensou na sua casa, porque, ouça-me, o problema não é aqui. Não é falar na frente, é quando você pega o carro e você vira a esquina e pega a avenida e você diz, não é bem assim, eu não concordo com isso. É demônio. É quando você chega em casa e liga a televisão na Globo e você fica assistindo e o espírito já vem direto e fala, falou muito, ele é muito duro, a gente não está na África, nós estamos no Brasil, aqui é no estudo da bagunça, nós se levanta mesmo no meio da mensagem, nós masca chiclete na cola embaixo da cadeira. É demônio. Alô? Quando uma autoridade é delegada, ela não vem de qualquer maneira. A Bíblia diz que Moisés falava face a face com Deus, sim ou não? O cara tinha intimidade com Deus, tinha relacionamento.
Uma ocasião, uma sua irmã quis bater boca, discutiu um pouquinho com ele. Falou, seu gago. Ele olhou para ela, a mão ficou leprosa na hora. Ela me perdoa. Ele, tá bom, a mão ficou boa na mesma hora. Ela só ousou desacatar ou desrespeitar a autoridade. Já pensou nos dias de hoje? Imagina um pouquinho, irmão. A bênção está prontinha para ser liberada. Deus está com tudo pronto. Tem uma autoridade que Deus constituiu e estabeleceu sobre você, que é uma porta para você passar. Aí o cálice da bênção está para transbordar. Você vai lá e peca contra a autoridade. O cálice, ó. Acho que vocês lembram, ela ainda deve lembrar, a apóstola também, o Giva. A gente tinha discipulado há alguns anos, ficou um tempo sem, lá no salão de festas do apóstolo Géser. Lembra que vocês chegaram em lá também, né? Eu acho que sim. Eu tenho uma lembrança. E nós estávamos lá num desse discipulado, eu falei, vou fazer a campanha. Veio do meu coração. A campanha do não sei o que, vai lá, da cadeira virada. Lembrei, Deus me falou, orei, mandei fazer 10.000 folhetos, mandei preparar a camiseta, fiz o banner, cheguei feliz da vida. Ela falou, paizão, estava orando aí, sentindo o meu espírito aí, vou fazer uma campanha. Ele falou, amém, meu filho, vamos orar. Eu falei, amém, pai, vamos orar. O discipulado era na terça, a campanha começava na quarta. E eu falei, então, pai, que vai começar a quarta já. Ele falou, vamos orar. E me largou para lá e foi conversar com os outros. E eu falei, não, ele não está entendendo. Esperei ele acabar com o pessoal, fui lá nele de novo, falei, paizão, é quarta manhã. Eu mandei fazer folheto, já está distribuído. Mandei fazer faixa, está na frente da igreja. Mandei fazer camiseta. A gente começa amanhã. Falei, tá, você já me falou. Vamos orar, não é tempo ainda não. E largou e foi conversar com os outros. E eu saí de lá, peguei o meu carrinho lá. Aquele momento o paraíso virou uma luta. Eu entrei dentro do carro e falei, ele está pensando que ele é quem? Velhinho folgado, mano. Eu sou pastor presidente. Tenho meu ministério. Tenho meus obreiros. Tenho as minhas igrejas. E o cara vem falar para mim que vai orar que não é tempo. Para esse trem que eu vou descer. E eu reclamando. E a esposa do lado. Mas vamos orar. Não tem que orar nada. Está decidido. Quem manda sou eu. Cala a boca, já morreu. Vai ser do meu jeito. Começar a campanha e acabou. E não tem conversa. E eu vindo lá no carro reclamando. Saí do paraíso, passei pelas trevas, sei lá. Acabei na Zona Leste lá. Cheguei em casa, falei, não, ela come. Eu falei, não quero comer. Não. Amanhã eu começo a campanha, eu vou mandar para todo mundo, não quero nem saber, já era. Não, eu vou fazer, imagina, eu sou pastor presidente. Deitei na cama. Quando eu deitei, senti aquele gelo. E eu falei, estou vivo? Espírito Santo, nada. Falei, Espírito Santo, fala comigo. Nada. Nem aqui, nem nada. Falei, Jesus, coisa estranha. Vou orar. Quando eu pus o joelho no chão, uma nuvem negra veio assim. O Kleber Lucas não está por aí não, né? Veio uma nuvem negra assim, em cima de... Aí veio, eu falei, Jesus, que coisa, meu Deus, nada. Orei. Falei, vou dormir. 1 hora, nada de dormir. 2 horas da manhã, virava para um lado, virava 3 horas da manhã, 4 horas da manhã, eu chamei e fez, ela, o que foi, você está virando a noite? Eu falei, não consegui dormir. Foi porque eu pequei. Eu falei, o que foi? O Espírito Santo falou que eu pequei. Eu pequei contra a autoridade que Deus levantou na minha vida. Eu não falei para ninguém, só para ela. E o Espírito Santo disse, esse é o pior. Se você tivesse falado para ele, estava errado, mas era menos pior. E eu fiquei desesperado, podia amanhecer. Quando deu 6 horas da manhã, eu falei, 6 horas da manhã não dá para ligar para o cara ainda, 7 horas ainda não dá. 8 horas, quando deu 8 horas, eu falei, agora já dá para ligar para ele. Eu corri, liguei, ô paizão, ele falou, ô meu filho,
Bom dia, tá tudo bem? Me ligou cedo, aconteceu alguma coisa? Foi, aconteceu, pai, eu pequei. Falei, rapaz, você conseguiu pecar daí, de casa até sua casa? De carro, com a tua mulher do lado? Falei, pequei. Pequei, preciso confessar. Ele, confessa. Falei, então, eu saí daí. Lembra que eu falei da campanha? Falei, lembro, orei ontem à noite ainda, vamos continuar orando, Deus vai preparar tudo. Falei, então, mas é porque começava hoje, eu saí murmurando e tal. Ele falou, entendi, meu filho. A minha posição continua a mesma, vamos orar. E eu falei, eu não quero que o senhor mude a posição, mas eu mudei. Não tem mais campanha, não tem mais nada, acabou esse negócio, esquece isso. E aí confessei, falei, meu filho, você está perdoado. Deus está te ensinando. O maior pecado contra uma autoridade constituída é quando você vai falar exatamente na intimidade contra ela. Porque o diabo pega isso como semente. Alô, você está aqui? Por isso, toda autoridade delegada, ela vem do céu. Pode ser os meninos que estão aí com os radinhos coordenando, ou alguém que está lá no estacionamento, estacionando um carro, ou os pastores que estão com as crianças lá, porque a gente não tem tio, né? Tio é um negócio meio complicado, porque tio só quer dar beijo, carinho, depois quando o neném faz cocô, toma que o filho é teu. Agora pastor não. Mateus 28. Me animei, Mateus 28, 18. E chegando-se Jesus lhe disse, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, vão, ou ide, façam discípulos de todas as nações, batize-os em nome do Pai, do Filho, e ensine-os a guardar as coisas que eu vos tenho mandado. Se vocês fizerem isso, eu estarei com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Diga para quem está do teu lado, é possível alguém ter poder e não ter autoridade legal. Esse é ladrão. O que você anda ouvindo aí fora? O que as pessoas andam falando e você está atento? Jesus recebe todo o poder, toda a autoridade, é uma autoridade legal. Ele agora vem dizer assim, olha, eu vou dar essa autoridade sobre vocês, vocês vão receber poder, direito legal, para que vocês vão agora e façam discípulos. Pergunte para quem está do teu lado, cadê os teus discípulos? Diga para ele, cadê os teus filhos? Hoje eu ministrava uma pastora, ela dizia assim, alguém disse para mim que eu não tenho família, porque eu não tenho pai, não tenho mãe, não tenho marido, não tenho filhos, então eu não tenho família. Porque o meu irmão disse, minha família é minha esposa e meu filho, minha filha. Minha outra irmã disse, minha família é meu marido e minhas filhas. Então eu não tenho família? Alô? A Bíblia diz que os laços espirituais são tão e até mais fortes, a Bíblia ensina, do que o próprio laço de sangue. Se Deus te chamou para fazer discípulos, e Ele deu autoridade para estabelecer, o que nós temos feito com a autoridade que Ele nos deu? Eu costumo dizer que a autoridade de Deus em nós, é como se você abrisse os seus braços, e você ocupasse um espaço. Essa é uma dimensão de autoridade. Se você não usa essa autoridade, quem usa? Quando eu não uso a autoridade que Deus confiou a mim, querido, o diabo vai usar. É por isso que lá em Gênesis, o diabo se manifesta como uma serpente que enganou o homem e fez com que o homem pecasse, desobedecendo uma ordem direta de Deus. Mas em Apocalipse, ele é o grande dragão. Pergunte para quem está do teu lado, quem deu comida para a cobra? Se lá é uma cobra e agora em Apocalipse já virou um dragão. Alô? É o homem que não usufrui ou não usa a autoridade que Deus lhe confiou. A todos quanto receberam.
Aqueles que creem no seu nome, foi-lhes dado direito legal, autoridade, para se tornar filho de Deus. Então você não é bastardo, você não é coitadinho, você não é pobrezinho, você não é miserável, você é filho. Filho está debaixo da autoridade do Pai. O filho tem prazer na lei do Pai. O filho tem desejo de estar junto do Pai. Uma palavra que o Pai fala é uma autoridade. E uma autoridade estabelecida, quando você ouve a voz da autoridade e obedece, a multa não chega, irmão. Eu falei para o pai, ó, eu vou estar indo lá no Apóstolo Lainha, aí ele falou, nossa, aquela igreja é uma bênção, eles são animados demais. Eu falei, é verdade. Então, lembra que o senhor ia pregar lá? Lembro. Graças a Deus você vai lá. Glória a Deus. E eu falei, então, dia 6 da sexta-feira, mandei, como sempre, eu mando todo mês a minha agenda inteira para ele, né? Porque é onde eu vou pregar, onde eu vou estar, seja nas nossas igrejas ou outro lugar, ele sabe onde eu vou estar. Se o capeta chegar lá uma hora, eu falo, vai pegar o meu pai lá, velho, porque eu estou aqui porque ele me abençoou. Eu estou debaixo de uma autoridade. Uma autoridade que foi constituída por Deus. Todo homem esteja sujeito à autoridade que Deus constituiu. Porque não há autoridade alguma que não venha do Senhor ou que não venha de Deus. E as autoridades que existem foram instituídas por Ele. Eu não posso abençoar alguém se eu não estiver debaixo de autoridade. Eu não posso liberar a bênção sobre alguém se eu não estiver primeiro debaixo de autoridade. A gente tem um pastor nosso, um filho nosso lá no Paraná. Tem alguém do Paraná aqui? Eles falam bem engraçado, né? Os que já estão aqui há muito tempo, não. Mas que falam, pai, eu vou falar com você, o negócio não é fácil, não. Eu vou, não. Eles falam meio que, assim, meio gritando. E eles dizem, oi, só se levanta para ensinar quem sentou para aprender. Quem não aceita para aprender, não se levanta para ensinar. Eu falei, eita, rapaz. E ele é simples, pessoal ali do norte do Paraná. E ele fala, é impossível alguém querer ensinar se primeiramente não sentou para aprender. Sentar na cadeira de Moisés, todo mundo quer. Ser treinado no deserto. Alô, você está aqui? Não posso abençoar alguém que está fora da autoridade. Se não está debaixo de autoridade, não pode abençoar. Se não está debaixo da autoridade, nem recebe a bênção. Eu não estou falando, querido, de alguém que pede para sair, porque pai apostólico nunca amaldiçoou ninguém. Pô, o camarada pede a bênção, querido, quer ir embora? Vá com Deus. Já diz o louvor aí. Essa irmã vai se converter, no nome de Jesus. Quer ir? Vá com Deus, não tem problema. Mas a bênção depende de eu me submeter à autoridade que Deus estabeleceu. Romanos diz, abençoeis e nunca amaldiçoeis. Abençoa quem te persegue, abençoa quem caluneia, abençoa quem fala mal. A nossa função é liberar a bênção, mas ela ser abençoada depende de estar debaixo da autoridade. Alguém que vira as costas para você, vai embora e nunca reconhece tudo que foi feito, está debaixo de bênção? Daiane está aqui há 1 ano. Nos falamos poucas vezes, mas nenhuma vez, ou das poucas que nós falamos, ela deixou nem mesmo de me chamar de pai. Nem poderia. Eu estou aqui, já estou 1 ano, já dei tchau para aquele cabeção mesmo. Não, as poucas vezes ela, pai, até quando eu briguei com ela. Eu briguei com ela já umas vezes aqui, antes dela me bloquear. Mas ela nunca desrespeitou. Poderia, irmão. Mas eu entendi um princípio. A autoridade que Deus estabelece, o homem não tira. A autoridade que Deus coloca, o homem não tira. Agora, grave o que eu vou te falar. Uma paternidade que opera como pai dentro da igreja, ela é a maior autoridade que Deus pode usar para abençoar.
Eu não estou falando de uma paternidade de rei, irmãos, porque hoje em dia as pessoas que estão confundindo paternidade com ser rei. É eu que mando na tua grana, é eu que decido a tua vida. Não, não. Eu estou falando de uma paternidade segura. Eu posso falar isso sem ter medo de errar, porque eu sei quem é o pai apostólico que Deus estabeleceu sobre vocês. Eu sei da simplicidade do Alain, da Adriana, eu sei do coração deles. Eles poderiam estar muito melhor em outro lugar, ou fazendo 1000 coisas, mas eles decidiram abrir mão de tantas e tantas coisas para serem pais. Por quê? Porque Deus os constituiu. Não foi ele que chegou lá, é o seguinte, ó apóstolo, Olivete, me unge aí como apóstolo. Não. Eu sei de onde eles vieram, sei. Então eu posso falar, vocês têm um pai que não é um rei, mas um pai que decidiu amar. Se meta debaixo da autoridade dele. Nesses 19 anos, nunca cheguei para o apóstolo Jesus e falei, paizão, eu quero ser profeta. Não, não, não. Há 8 anos, né? 9 anos ele chegou e falou, ó, vou te separar como profeta. Eu falei, que é isso? Olha, assim, assim, assim. Veio lá, nos separou, nos consagrou. E eu falei, paizão, eu sou um jovem profeta aprendiz, porque eu gosto mesmo de ser pastor, né? Eu gosto mesmo de beijar, de abraçar. Eu abraço gordo, magro, feio, bonito, velho, morador de rua, bêbado, no chão. Vem aqui, meu filho, Jesus. Vem cá, menino. Gente, traz o óleo perfumado hoje. Profeta às vezes é meio durão. Tem que, às vezes, sabe? E eu comecei a fluir, ele falou, você está fluindo. Eu falei, pai, eu estou fluindo porque o senhor mandou, né? Pai manda, a gente obedece. Então, nesses 9 anos, fluímos como profeta. Nunca disse para ele nada. Ele chegou lá nas 7 semanas, uns 15 dias antes do congresso, bateu no meu ombro e disse assim, eu vejo a maturidade do apostólico. E eu falei, eu sei, eu estou vendo no senhor, você é meu pai. Eu falei, não estou falando de mim, estou falando de você. Eu? Deu uma tremedeira nas pernas, cambaleei para um lado para o outro, sentei no altar, assim que é alto, sentei lá e falei, eu estou tranquilo, eu estou de boa. Eu não perguntei se ele está de boa. A vontade era perguntar, o senhor tem certeza? Mas aí eu ia tomar um peteleco, né, preferindo duvidar da unção dele. Eu falei, paizão, eu estou de boa, estou tranquilo, o que tem que fazer eu faço, fluo na tua unção. Ele falou, não, você não está entendendo. Eu não estou perguntando, eu estou falando que eu vou te consagrar. Aí eu falei, tá bom, a gente marca aí, vê um ano que vem. Ele falou, não é ano que vem, é daqui a 15 dias, é no congresso. Aí foi que as pernas faltou mesmo. Aí eu falei, não, eu estou bem assim, estou satisfeito, estou feliz da vida. Ele falou, tá bem, eu sei que você está. Aí a pastora Doc estava lá no meio, ele chamou ela assim, aí ela chegou, ele falou, então, eu falei que o Marcelo já, fala para ela. Eu falei, eu vou falar, fala, senhor, eu não consigo, até hoje quando fala assim, apóstolo, dá uma tremedeira assim, uns baracubá, eu falei, Jesus. Ele falou, vocês estão debaixo de autoridade. Então, se tem autoridade, vocês vão fluir. E foi o que ele falou lá na hora da unção. Nesses 19 anos, eu pude provar o Marcelo em tudo. Autoridade é direito legal. Você não precisa correr atrás. Ela vem. A autoridade te dá unção para você fluir. Mas, primeiramente, eu tenho que estar debaixo dela. E eu vou caminhar para o encerramento. Mentira, é só para alegrar vocês. Moisés, que para mim é o maior exemplo de autoridade. Falava face a face com Deus. Ouvia Deus. O que Deus mandava fazer através dele acontecia. A sua irmã quebra o princípio da autoridade. Fica enferma, pega uma lepra. Pede perdão, recebe a cura. Um belo dia. Moisés está lá no acampamento. De longe, a Bíblia diz que ele avistou uma família, uma carruagem, um pessoal vindo. E alguém disse para ele, é o teu sogro, é o teu pai. É aquele que te deu a esposa. É a autoridade que Deus constituiu sobre a tua vida. A prova disso? Quando Moisés foi voltar para o Egito, ele foi perguntar para quem? Olha, eu estava lá no deserto e a sardinha não consumia e Deus deu um sinal. E Deus falou que é para mim voltar para o Egito e libertar o povo. O que você acha? Quem era Jetro perto de Moisés? Ninguém. Jetro era só um servo. Moisés falava com Deus. Mas o seu sogro disse,
Faça conforme o Senhor te falou e vai dar certo. Moisés precisava do conselho do sogro? Não, ele tinha o poder, mas a autoridade estava com quem? Ele foi lá, libertou o povo, salvou o povo, tirou o povo do Egito, caminhou com o povo, fez todos os milagres, operou o Monte Sinai, vocês sabem. Chega agora o seu sogro de longe com a sua esposa, que era um nome lindo, né? Como que era o nome da mulher? Da esposa? Olha, quem tiver filha aí, está grávida para pôr o nome, olha que menina. Ziprinha. Que bonito para chamar. Minha, como é o nome da sua filha? Zípora. Como é que você chama ela? Ziprinha. Olha, irmão, olha, que lindo, coisa linda. Vem para cá, Ziprinha. Ziprinha, não pega isso. Olha que lindo. Agora ele vê o seu sogro. A Bíblia diz que ele se prostrou até o chão. Quando o seu sogro se aproximou, ele beijou a sua mão. Levou o seu sogro para a sua tenda. E comeu com ele. Alô, você está aqui? Não parece os crentes de hoje? Quando o pastor, quando o apóstolo, quando o líder, quando o pai apostólico, quando a autoridade chega na igreja. Eu sirvo a água lá da missão há 19 anos. Toda segunda-feira. O culto é 7h30. Lá na 7 semana. Pergunta que hora eu chego. 5 horas. Para colocar o pai não gosta que coloque o copo d'água depois que está lá. Então eu já coloco antes. Eu deixo o copo com água lá, a garrafa, na hora das 6 e pouco antes do louvor, eu já vou lá, já coloco. Eu não faço mais nada além de colocar água lá. Até os envelopes que eu servia estão querendo me tirar. Pastor Marcos falou, não, agora você é apóstolo. Senta lá na frente de lá, porque você vai servir envelope. Não, eu falei, sai fora, velho, dá meus envelopes para cá. Que eu gosto de fazer entregar envelope. Que eu já olho pro irmão e falo, ó, vai roubar não, irmão, entrega envelope, entrega oferta. É a autoridade que Deus colocou na minha vida. Eu posso estar em qualquer lugar, às vezes eu estou no Paraná, termino o culto no domingo, segunda-feira cedo, eu falo, tem que vazar cedo, porque eu preciso estar nas 7 semanas na segunda-feira. Eu não lembro uma segunda que eu faltei, porque eu escolhi com quem eu quero andar. Moisés sabia com quem ele queria andar. O seu sogro agora é reconhecido como autoridade. Vou te perguntar mais uma vez, quem é que falava face a face com Deus? Mas ele se submete à autoridade de alguém que era só um sacerdote. A Bíblia diz que Moisés está lá servindo, cuidando do povo, administrando, e aí o seu sogro olha e fala, o que você está fazendo é pesado, meu filho. Você vai morrer e vai matar esse povo tudinho. Olha, se você separar tribos, povos, se você separar quantidades, olha, separa de 100, de 50, deixa que eles cuidem de toda a situação. Se precisar algo mais sério, eles trazem para você. Aí o sogro diz, mas ora a Deus. A Bíblia diz que Moisés no outro dia fez conforme tudo quanto o seu sogro havia falado. O cara falava face a face com Deus, agora vai tomar conselho. Eu fico imaginando, apóstolo, de verdade, igual hoje. O cara vai viajar para a Bahia, cadê os da Bahia? Apóstolo, a gente vai passar uma semana na Bahia. Nos abençoa. Tem gente que vai para a Bahia, o apóstolo fica sabendo quando ele volta, depois de 15 dias. Fui para a Bahia, quebrei a perna, peguei uma doença, estou aqui para o senhor orar. Você foi para a Bahia? O senhor não sabia, você não me falou? Compra carro, vende carro. Tem uns crentes igual, não vocês, o pessoal lá da Zona Norte. Vamos jogar para o Nilton. Que gosta de fazer da célula lugar de reunião. Irmão, eu tenho um carro para vender. Não, mas aqui é célula, aqui não é lugar para vender carro. Não, mas aí é rapidinho. E o líder fala, não, irmão, aí eu vou falar para o apóstolo. Aí o cara compra o carro do irmão que não deu certo, o carro não tinha documento, quebrou, travou o motor, aí ele chega para o líder e diz, você precisa levar o caso para o apóstolo. Que caso? O que eu vendi aqui na célula. Não, Zona Leste não, é lá no Nilton. Lá as minhas células, tudo sarada. Alô? Está debaixo de autoridade, mas não respeita a autoridade. Mas na hora que a bomba estoura, corre para a autoridade. Irmão, Deus não vai responder.
Deus não vai responder, nós acabamos de ver aí, Deus não abençoa quem não está debaixo de autoridade. Deus não abençoa quem não está. Eu sei que 2023 vai ser muito louco, vai ser poderoso, vai ser tremendo, arde dentro de nós. Quando nós estávamos aqui nesse momento de unção, de adoração, a apóstolo estava aqui, assim que o Alain entrou, eu via Deus abrindo uma janela muito grande. E Deus dizia que um projeto que Deus te deu bem lá, ainda muito jovem, Deus ia realizar. Deus falava assim, o que eu vou dar na mão dele em 2023, nem se compara. Tudo isso aqui vai ser pequeno dentro do que Deus vai fazer em 2023, através de vocês, do ministério de vocês, em todas as áreas, na área social, na área evangelística. E eu disse, Deus, já está cheio, já tem um monte de gente. Deus fala, mas é porque resolveram entrar pela porta, e a porta é autoridade, a porta é se meter debaixo do manto, a porta é se meter debaixo da unção, a porta é dizer, eu vou fazer, eu vou entrar, e vai acontecer. Mas se no meu coração, querido, não estiver a autoridade, nada acontece. O lugar mais importante que alguém pode estar, é estar debaixo de uma autoridade. Até hoje eu não faço, não compro, não negocio. Tá, o Alexandre e a Mara são empresários, são filhos, mas tudo que eles fazem, eles ligam, pai, não, a gente está pensando nisso. Cara, espera um pouquinho. Aí de repente vai lá na frente e vê que ia dar tudo errado. Guarde um segredo, diga para quem está do outro lado. Se você obedecer à autoridade, até o que era para dar errado, vai dar certo. Mas depende de você. Eu olho para o meu pai, que é a autoridade que eu escolhi e decidi andar e obedecer, eu não tenho peso. A gente sai lá da Zona Leste para imersão, que é aqui perto, né? Mais pertinho, né? Não tem um peso. Sabe que hora eu saio no imersão? 1 hora, 2 horas, 3 horas. Porque lá no imersão a gente recebe, eu sempre fico nessa parte de recepção, por isso que eu gosto de ser pastor. Eu pego os pastores, os apóstolos, a gente leva lá naquela sala VIP, eles sentam lá, comem tudo bonitinho, bebem um aguinho. Na saída eles, senhor, irmãozão, eles vão embora. E a sala? A sala a gente tem que deixar arrumado para o dia de manhã. Então 2 horas, meia-noite, 1 hora, 2 horas, 3 horas a gente vai embora. E que hora a gente volta no outro dia? 7 da manhã. E no sábado, às vezes é os jovens, a gente quer dar uma fugidinha. Aí no sábado, aí o pai olha, amanhã você vem, né? Vem. O robô vai estar aí. Mas eu queria roubar mesmo esse robô. O melhor lugar para se estar é debaixo de uma autoridade. O grande segredo da prosperidade, o grande segredo do sucesso é encontrar a autoridade legítima e se manter debaixo dela. Você quer prosperar, querido? Se mete debaixo da autoridade. Nós, no meio da crise, no meio da pandemia, Deus mandou abrir um mercado. Eu falei, Deus, não quer, Deus, eu estou tão satisfeito assim. A gente sempre veio do comércio, sempre teve lojas, Deus mandou vender as lojas, ficamos em tempo integral. Deus falou, não abre. Eu falei, lá, aí abrimos um mercado, começamos a trabalhar com produto de limpeza, nos organizamos, 2 anos de pandemia, veio provisão, veio sustento, veio cuidado. Há 3 meses, 4 meses, Deus falou, basta. Deus, passa. Jesus, agora está tão bonzinho, ganhando dinheirinho, pagando um carro. Tá bom, Jesus. Jesus falou, não, agora não quer mais não, acabou. Aí eu cheguei uma segunda-feira, sentei lá no altar, né, que eu sempre sento ali do lado do altar. Falei, paizão, foi aí, tá tudo bem? Eu falei, tá aí o mercadinho. Eu falei, tá funcionando lá, não tá na hora não? Eu falei, não tá na hora não, tá fechado já, tá, só abre amanhã. Eu falei, Deus tem falado nada? Eu falei, paizão, Deus tem falado que acabou. Eu falei, tá esperando o quê? Eu falei, não sei, tão bom. Eu falei, mas Deus já falou, então, o que você quer ouvir? Eu falei, ora por mim. Aí ele falou, tá liberado, pode vender já. Foi Jesus. Tínhamos já anunciado um tempão, nada, não aparecia nada. A Mara ajudou divulgando também, né? De repente o cara chegou, o senhor vai vender um mercado? Eu falei, como é que você sabe? Não sei não, só estou perguntando, não vou. Ah, então eu quero. Ah, então é seu. Então tá aqui o dinheiro. Eu falei, então entra para dentro que eu estou indo embora. Na mesma hora.
Porque você decidiu se meter debaixo da autoridade. O melhor lugar para estar é debaixo da autoridade. Uma vez que você escolheu essa autoridade, você sabe quem ela é, uma autoridade legítima, se meta debaixo dela. E tudo que existe, absolutamente tudo que existe, tem que se submeter a uma autoridade. Até a semente. Você pega a semente e você olha e fala, qual dessas sementes vai nascer? Mas aí você cava um buraquinho, não sei se tem alguém da roça aqui que já plantou. Tem? Comer vocês comem, né? Plantar não, né? Você cava o buraquinho lá com a enxada, você joga a sementinha, você cava o buraquinho, joga a sementinha, cava o buraquinho, joga a sementinha, aí você planta e você fala, qual dessas vai nascer? Mas essa semente para nascer, ela vai ter que morrer. Ela tem que se submeter a uma autoridade da terra. E depois que ela morre, ela se submeteu à autoridade, então ela começa a nascer. Diga para quem está do teu lado, o que o profeta está dizendo é que muitas e muitas vezes você não está dando fruto, porque você não se submeteu à autoridade legítima que já te deu uma ordem. Para viver, tem que morrer. É do meu jeito. Eu sou assim mesmo. Tá tudo bom. Mas não se submete à autoridade. Não estou falando de casamento não, irmão. Longe de mim, quem sou eu? Sei que as mulheres aqui são obedientes aos seus maridos. Dá para ver aqui visivelmente umas mulheres, nossa, parecem um monte de Sara. Alô? Nem os maridos disseram amém. Sangue de Jesus tem poder. E não é uma questão de administrar, irmão, porque tem marido que realmente ele não administra bem financeiramente. Então não é pecado a mulher administrar o dinheiro, alô? A questão é, eu administro o dinheiro e mando na vida dele? Você não vai usar isso! Mas essa é outra história. Como eu identifico a autoridade que Deus me deu? Diga para quem está do outro lado. Primeiro, a verdadeira autoridade não busca usufruir da sua unção, do seu sucesso ou da sua autoridade. Agora eu sou apóstolo, eu quero que meu carro fique na frente. Não, agora eu sou apóstolo, eu quero água de coco. Eu sempre brinco numa igreja que eu sempre ia, eu brincava com, gente, eu quero água de coco. Aí depois que eu comecei lá, toda vez ele só leva água de coco. Eu falei, gente, não precisava, mas já que vocês trouxeram, tudo bem. Não, agora eu sou, eu sou o pastor da igreja. Então, irmão, a verdadeira autoridade, ela não quer usufruir da unção que Deus colocou sobre ela. Então, olhe para a autoridade que Deus constituiu. Olhe para as pessoas que Deus levantou em autoridade. Veja a diferença. Segundo, a verdadeira autoridade não se promove a si mesmo. De verdade, vocês acham que um apóstolo que... Olha esse homem. Como é que vocês olham para aqui que vocês vê? Musculoso, porque hoje os apóstolos estão assim, calça apertadinha, estilo Zezé, todo coladinho, bombadinho. É os caras da mídia. Cabelinho topete, todo para cima. Ah, esse é um apóstolo. Meu apóstolo, quando cospe, sai uma talagada de fogo. Mas e o caráter? A verdadeira autoridade, ela não se promove, não. Você fala, pô, meu pastor, velho, o cara é paizão, mano, o cara vai na minha casa. Eu tenho o telefone dele, eu ligo para ele até de madrugada. Não devia, mas eu ligo para ele até de madrugada. Não devia. Alô? O pessoal de fundo entendeu? Eu não devia ligar para o meu apóstolo de madrugada. Mas, apóstolo, ajuda aí, meu marido não veio. Oi, mãe, em nome de Jesus. Meu Deus, 3 horas. Vai vir. Aí ele chega. Daqui 1 hora ele não. Chegou. Não precisava ligar que chegou. Ele ia chegar. Ele não vive se promovendo. Não é roupa, irmão. Não é anel, não é joia, não é relógio, não é dinheiro, não é carro. Não, não posso usar. Eu tenho espírito de cigano, né? Para mim, se eu pudesse usar um anel em cada dedo, né? Eu gosto de anel. Mas não é anel, não é dinheiro, não é status. Que é a autoridade que Deus colocou?
Ela não quer promover a si mesma. Não, agora eu sou o apóstolo da igreja, eu tenho 500 membros, agora eu vou ter que falar diferente, eu não vou brincar, então não, não vou. Vocês viram a camisa do Brasil dele? Cara, eu me apaixonei, velho. Camisa da bandeira, já fiquei olhando, falei, cara, olha só, já não precisa, essa é a diferença. Você vê por aí alguém que diz, ó, traz o meu talit, com fios de ouro. Percebe a diferença? Alô? Vocês percebem a diferença? A verdadeira autoridade, ela não cobra de você, ela dá para você. De verdade, querido, sem demagogia, sem sentimentalismo, quantas vezes nós abrimos mão dos nossos filhos? Quantas vezes esse menino ficou ali largado para eles poderem correr? Para ir para a tua casa. Eu sei, você vai falar, pastor, mas teve uns perturbados, filho de Bezebu com Pombagira, que vieram para cá, sugaram e foram embora. Glória a Deus, foram, irmão, amém, passou. Mas e você, que ficou? Quantas vezes essas autoridades que Deus levantou, abriu mão de tantas coisas, de uma faculdade, de um curso, de noites de sono, de um descanso melhor. Eu lembro que quando Deus nos chamou, eu estava indo embora para os Estados Unidos. A gente trabalhava numa empresa grande, eu já era pastor, e eu falei para o meu patrão, eu falei, cara, olha, eu sou pastor agora, dirijo igreja. Ele falou, você vai ficar mais um ano comigo, e aí eu te dispenso, para você cuidar das suas igrejas, porque não dá para você ser pastor e cuidar de loja, não. E eu olhava para a minha carreira recém-formado em administração, a empresa bombando no Brasil. Eu comecei junto com o cara, fiquei 30 anos quase lá na empresa. E agora, na hora de pegar a grana, eu falo para o cara que eu vou ser pastor. Depois de um ano, ele me chamou e falou, olha, agora já está tudo organizado, gerência, tudo. Você pode ir embora agora, tá? Muito orgulho ter você pastor aqui na minha empresa, mas pastor não pode ficar tomando conta de loja, não. E eu olhei para minha esposa e falei, agora estamos lascados. Além de desempregado, não temos dinheiro e a igreja. E às vezes batia aquele negócio no meu coração. Alguém vai olhar para minha filha com tênis e vai falar, foi um dia da igreja. E como bom nordestino que eu sou, que eu não falei para vocês que eu sou cearense, né? Nem parece, né? E eu disse, a verdadeira autoridade que Deus levanta, ela não espera dos outros, ela dá. Ela tem prazer em ofertar. Olhe para a autoridade que Deus constituiu. A verdadeira autoridade é aquela que está disposta a diminuir para que você cresça. É aquela que está disposta a abrir mão de si próprio para você se dar bem. É aquela que está disposta a renunciar a si mesmo para que você cresça. Você olha hoje para tudo que Deus tem feito aqui e pensa no teu coração. Quantos pastores se levantam por aí para usurpar da lã, da carne, do dinheiro. Mas um dia eu decidi honrar o meu pai com a minha primícia, com o meu dízimo sacerdotal. E todos os meses eu separo com alegria, como eu estava vindo para cá, e alguns mandando mensagem, a minha primícia, o meu dízimo, a minha primícia, o meu dízimo. O Senhor foi bom conosco, nos deu uma rede apostólica, e alguns mandando, e eu fazendo a conta já na cabeça. Tendo aqui, foi assim, terminar o culto, eu já mando logo para o meu pai, falo, tá, e a minha parte logo, porque eu decidi quem é a minha autoridade. É por isso que quando eu falei para vocês que 2023 será verdadeiramente restituição e expansão, não importa o que aconteceu. Se você entrar por essas portas que está sendo ministrada e você se enfiar debaixo dessa autoridade, querido, ninguém vai te travar. Fique em pé no nome de Jesus.